marcante para a nossa nação, a inauguração oficial das televisões do nosso país. E foi o empresário das comunicações, Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão, a TV Tupi, em São Paulo. Desde o nascimento dos primeiros canais, a televisão cresceu muito no país e hoje representa um fator importante para a cultura da sociedade moderna brasileira. A senhora foi da época em que surgiram os primeiros canais, não foi? Foi sim. A senhora pode falar pra gente como é que era a TV Tupi? Eles imitavam programas de rádio e os shows pareciam improvisados. Eles imitavam programas e seriados lá de fora. Depois do surgimento da TV Tupi da cidade de São Paulo, uns 3, 4 meses depois, ela surgiu no Rio de Janeiro. Mas foi uma pena que na década de 80 ela acabou. E desse tempo para os dias de hoje, teve uma grande melhora na qualidade dos equipamentos televisivos. O que a senhora pensa sobre isso? Quem liga hoje com controle remoto um televisor a cores nem acredita que há uma década atrás era preciso girar o botão e depois de uns 30 segundos que a TV ligava. Hoje é bem melhor, embora seja mais complicado. Obrigada. Durante os primeiros tempos, as vendas duplicaram de ano para ano, atingindo a marca de 85 mil unidades em 1957 e 200 mil unidades em 1960. Hoje, cerca de 10 milhões de televisões são vendidas anualmente. Sem falar que houveram muitas evoluções no setor da tecnologia e os preços ficaram cada vez mais acessíveis. É isso mesmo, Bia. A imagem da TV é formada linha por linha, chegando a ter até 1080 linhas entrelaçadas. A qualidade da imagem da TV depende da capacidade dela de reproduzir linhas horizontais. Antigamente, esse número chegava perto de 30. Uma TV de alta definição, HDTV, chega a ter até o dobro de número de linhas do que o padrão analógico atual. A TV mais utilizada atualmente é a TV de tubo, onde dentro dela existe um tubo de raios catódicos que possuem duas placas, uma negativa e uma positiva. E quando aplicada uma forte tensão entre elas, forma-se um feixe de luz, gerando assim a imagem. Diferente da TV de LCD, onde um feixe de luz passa por entre células que possuem cristal líquido. E com todo esse processo, formam-se as três cores básicas, vermelho, verde e azul. O próximo modelo atual é a TV Plasma, com um painel com pequeninas células que possuem uma mistura de gases. Quando uma corrente elétrica passa por esses gases, acaba transformando o gás em plasma, gerando assim luz. Diferentemente da TV LED, que é onde a imagem é formada graças a um conjunto de microlâmpadas denominadas de LED, com as cores básicas vermelho, verde e azul. Essa tecnologia ajuda muito na obtenção de um preto mais puro e também de consumo de energia menor e na redução de cansaço visual. É difícil pensarmos que há algum tempo atrás nós passávamos por problemas como a redução da largura das telas. Televisores de 40 ou 50 polegadas eram enormes e custavam muito caro, além de ocuparem muito espaço em salas de TV convencionais. Esses formatos não resistiram à onda de compactação que houve alguns anos à frente, assim como os modelos que eu falei. Hoje em dia até mesmo crianças podem mexer na TV, não é mesmo? É sim, eu sempre assisto Discovery Kids. Que programas você gosta de assistir? I amo Peppa Pig, My Little Pony, é tudo tão legal. E você sabe como era a TV na época dos seus pais? Acho que um dia minha mãe me falou que só o vovô e a vovó mexiam na TV. Devia ser tão chato. Você gostaria de aparecer na TV? Sim! Então dá tchau. Tchau! Um ano após a primeira transmissão, a Sempre Rádio e Televisão, hoje Sempre Toshiba, fabricou a primeira televisão no país, um modelo preto e branco de 21 polegadas. Após a Copa de 70, uma das principais responsáveis pela popularização dos televisores no país, foi oficialmente lançada a televisão em cores no Brasil, com a primeira transmissão feita com a Festa das Uvas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela TV Difusora. Isso aconteceu só em 1972. A gente está aqui na casa da Hebe para fazer uma entrevista com ela sobre o início da televisão brasileira. Então, vamos começar? Sim. A primeira pergunta se trata do rádio.
já que ele era o meio de comunicação mais popular antes da TV surgir na vida dos brasileiros. Então, você acha que um teve influência no outro? Eu acho que sim, porque a TV brasileira foi bem diferente da TV norte-americana, né? Que foi ampliada com apoio das indústrias cinematográficas. Já a brasileira teve mais influência do rádio e aproveito os profissionais e as técnicas e os artistas já eram considerados pelo rádio, assim, né? E já que este era o meio de comunicação mais popular no país, inclusive eu trabalhei na rádio, mas depois eu fui pra TV, né? Aí você era bem popular Antes no de eu ir rádio. pra TV, eu fui da rádio. E outra pergunta é que, na verdade, eu pedi para você falar sobre uma época. A época em que a televisão começou mesmo, que muitas poucas famílias, elas tiveram acesso a televisões naquela época, já que o preço era quase de um automóvel, uma televisão. E você fez parte dessa época, sabe? Então você pode falar um pouco mais da Sim, gente? posso sim. Então, em 18 de setembro de 1950, né, em São Paulo, surgiu a TV Tupi, no Canal 3, né? A primeira emissora do Brasil e da América do Sul, né? Ela já está sendo ampliada desde 46 e integrava o Império Jornalístico Diário e emissoras associadas comandadas por Assis Chateaubriand, né? Sim, isso mesmo. Na sua estreia tiveram alguns problemas, mas assim, no final foi tudo certo. E resultou num show protagonizado lá por Ilma Bend Vega, Walter Foster, Lia de Aguiar, Romeu Férez, Lolita Rodrigues, entre outros. Eu ia participar do primeiro programa, mas tive um compromisso assim de última hora, né? Mas me lembro que os únicos que assistiram ao primeiro programa foram os proprietários, né, de 200 aparelhos Contrabandeados? Nossa. e distribuídos pelo próprio lá, Assis Chateaubriand, né? O próprio Assis. Isso, né, próprio Assis. E Nossa, foi um começo bem turbulento, mas bem interessante, porque você vê a condição das TVs. então, e mais curiosos, assim, né, se aproximaram de 22 Receptores. distribuídos em vitrines em São Paulo, no centro de São Paulo, assim, né? Nossa, deve ser uma muvuca total de negócio. E no final, assim, de 1951, no Brasil, tinha uns 7.000 aparelhos distribuídos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então tá, muito obrigada por essa entrevista, muito interessante. Tchau! Enquanto o mundo já começava a ver TV em cores, no Brasil as transmissões em preto e branco melhoravam. A indústria nacional já produzia aparelhos de 11, 13, 19, 21 e 23 polegadas. Para entender melhor a complexidade do funcionamento dos televisores da época e das dificuldades também em desenvolvê-los e até um pouco de sua história, nossa jornalista foi até algumas universidades para entrevistar pesquisadoras e professoras. Eu vim aqui fazer algumas perguntas para a professora de Engenharia das Ciências de Comunicação sobre a história da TV. Bom, primeiramente, quando surgiu a TV no mundo, como ela surgiu e como ela funcionava? Bem, o primeiro sistema semimecânico de televisão analógica foi demonstrado em fevereiro de 1924, em Londres, e posteriormente mais desenvolvimento em 30 de outubro de 1925. Tudo isso foi inventado por John Lloyd Bard, e esse sistema era composto de um disco giratório perfurado, no qual luzes de neon se acendiam por detrás, e respondendo ao sinal de uma estação de rádio que capturava as imagens através de um disco idêntico. Só que os ruídos atrapalhavam, né, as pessoas. Os ruídos provocados pelo aparelho dificultavam a emissão sonora, mas mesmo assim foi o primeiro aparelho a reproduzir imagens em movimento com 30 linhas de resolução. É grande coisa. Era grande coisa para a época. Mas o uso da televisão aumentou enormemente depois da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos surgidos com a necessidade da guerra à renda adicional disponível.
E estão sempre surgindo novos modelos com mais resolução, são mais finos, enfim, são melhores, cada vez tem mais novidade. E por que as TVs antigas foram tão ultrapassadas, sabe? Por que as coisas estão virando ultrapassadas tão rápido? Bom, primeiramente as TVs antigas, elas possuíam filamentos das válvulas que precisavam esquentar para assistir os programas, em tons de cinza ainda, e à medida que elas iam envelhecendo, a imagem se tornava cada vez mais difusa. Fora isso, a falta de definição era um problema, né? Por causa da forma do tubo, que era muito longo e permitia o desvio de alguns feixes de luz no caminho até a projeção da tela, o que tornava a imagem também difusa. Bom, mas a primeira inovação veio em 1956, com a substituição do fósforo que revestia o tubo de alumínio, garantindo mais brilho à imagem, e depois disso que vieram mais mudanças. Então as TVs estão cada vez evoluindo e ficando melhores. Aqui você trouxe um exemplo pra gente, né, de uma TV de tubo. Quantos anos ela tem mesmo? Ela tem mais de 21 anos. Ela não é de válvula, mas mesmo assim é muito longa. É muito antiga, né? E a gente pode ver o tubo dela, é extremamente grande comparado às TVs de hoje em dia. Sim. E era uma inovação da época, né? Essa daí foi uma grande inovação. Então, muito obrigada por responder as perguntas. Tchau. Ouvimos muito acerca da televisão por assinatura. Como ela chegou aqui? No Brasil, a história da TV por assinatura começou por um motivo muito semelhante ao ocorrido nos Estados Unidos, a necessidade de se resolver problemas de recepção. Na década de 60, a região serrana carioca, o sinal das emissoras de televisão, localizadas na cidade do Rio de Janeiro, era deficiente. Instaladas no alto da serra, antenas captavam os sinais e os retransmitiam por uma rede de cabos até as residências. A cidade de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo passaram então a ser cobertos por este serviço e os usuários que desejassem pagar uma taxa mensal, e exemplo do que ocorre hoje com o moderno serviço de TV por assinatura. Nos anos 80, surgiram no Brasil as primeiras transmissões efetivas de TV por assinatura, como as transmissões da CNN com notícias 24 horas por dia e da MTV com videoclipes musicais. Tais serviços foram o embrião para a instalação de serviços de TV por assinatura. E após isso, mais canais e grupos importantes vieram para o nosso país? Vieram sim. Em 1991, grandes grupos de comunicação ingressaram no setor investindo em novas tecnologias. A Globosat foi a primeira programadora a atuar no Brasil, criando 4 canais, a GNT, Top Esportes, o Multishow e o Telecine, todos na TV paga. Até meados da década passada, a TV por assinatura no Brasil ainda estava no princípio. O custo de mensalidade era elevado e a oferta dos serviços atingia números reduzidos de cidades. O novo tipo de TV podia ser considerado um privilégio em 1994. Havia apenas 400 mil domicílios assinantes, mas em 2001 já se registrava 3,5 milhões, o que corresponde a um acréscimo de 750% em 6 anos. Em outubro de 2014, o Brasil registrou 19 milhões de assinantes de TV por assinatura. Em termos de densidade de TV por assinatura, o Brasil atinge mais de 40% dos domicílios no país. Com tudo isso, podemos afirmar que a televisão foi se popularizando e tornando-se cada vez mais acessível e presente em nossas vidas. Sua vinda para o Brasil foi um marco importantíssimo na nossa história, pois permitiu que novos desenvolvimentos nos sistemas de comunicação e transporte pudessem acontecer aqui no Brasil. Também nos permitiu que continuássemos bem presentes na globalização e nossa própria política. Te vomitei, agora eu vou te comer! Você não fez! Até importante que foi. Devagar, filha. Ei, coisinha, vá devagar, viu? E hoje a gente vai fazer uma Foi sim! Por favor, conte para nós como era a TV Tupi, uma das primeiras
cabos com a quê? É só apertar o botão de cima. É só apertar o botão de cima. O outro cima. É o outro cima. Da lateral. É o outro cima. Podemos com tudo isso afirmar que a televisão foi cada vez mais... que foi? Nada. Eu quero like yeah, yeah. Eu quero like yeah, yeah. I'm gonna tell the tennis court. Não... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Louco, tio. As palavras, mete suas palavras, passa. Don't believe me, just watch.